Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje, no fascículo 82, nós vamos ver o capítulo 22 de Jeremias. Eu olhei isso de manhã para confirmar e agora já minha mente não está me ajudando muito. Mas depois, se eu tiver errado, eu me acorrejo aí, tá bom? A partir do capítulo 22 de Jeremias, a gente precisa entender o contexto geral. Lembra, ontem nós falamos do 21. No capítulo 21, Jeremias estava numa depressão tremenda, a ponto de desejar não ter nascido, a ponto de desejar que sua santa mãe permanecesse grávida durante toda a vida dela. Ele não queria ver a luz do mundo. Ele estava extremamente deprimido. Por quê? Dava a impressão que ele estava sozinho. E os últimos acontecimentos vieram a corroborar com isso. Por quê? Houve uma invasão de Babilônia, só que eles não conseguiram ou não quiseram tomar Jerusalém. Então, o rei da Babilônia levou alguns para a Babilônia, inclusive o rei Joaquim. Mas aí Deus dá uma visão para Jeremias, para sossegar o coraçãozinho dele. Eu não ouvi a visão hoje, eu só lembrei dela e vou tentar achar aqui. Você sabe que sempre que eu procuro aqui, eu nunca acho, né? Ai, Senhor. Misericórdia, Senhor. Porque Jeremias estava profetizando e ao mesmo tempo os falsos profetas, os falsos sacerdotes estavam profetizando contra. Tanto é que pregaram ele, prenderam ele e deram uma surra, né? Que ele ficou a noite inteira no cepo, no tronco. E aí ele fala assim, ó, antes de eu ser preso, tá aqui, essa visão está no capítulo 24. A gente vai chegar lá ainda, só vou ler agora para você entender o contexto que eu quero que você perceba. Porque eu sei que não é fácil. A gente às vezes fica meio confundido. Fala, eu não estou entendendo. Mas não se preocupa. Isso também faz parte do grande plano de Deus. Porque quando Jesus disse aos discípulos que ele ia morrer, os discípulos não entenderam o que ele estava falando. Eles só vieram a entender, saudações, vá com Deus. Eles só entenderam depois que ele morreu. Na verdade, depois que ele ressuscitou, foi aí que os discípulos começaram a entender. Então, o conhecimento da Bíblia, ele é dosado, entende? Eu estou jogando um monte de coisa aqui na sua cabeça. Mas, por que eu não me preocupo? Porque Deus, o Espírito Santo, trabalha.
Ele vai dosar. Por exemplo, quando você canta na igreja e você não é cantor, você canta feito taquara rachada, não é? Sim, mas Deus aceita. Por quê? O Espírito Santo vai modelando a nossa voz. Quando ela chega lá, chega como mavioso, como o som do mavioso cantor de Israel. Chega como o som de Davi. Entende o que eu estou dizendo? Outra coisa, a história de Israel, a história do povo de Israel, ela deve ser observada, porque o que aconteceu com Israel, literalmente até o aparecimento do Messias, Jesus, vai acontecer de novo, literalmente, até o aparecimento de Jesus nas nuvens do céu. Retire aí o segundo literalmente. Não literalmente, porque Israel já não existe mais. O que existe agora é o povo de Israel, somos nós. Mas a mensagem, ela continua sendo a mesma. Saí dela, povo meu. Só que na época não era Babilônia, era Egito. Saí do Egito, povo meu. Lembra? O bondoso rei Josias foi caçar encrenca com o rei Neco do Egito. E Faraó falou, calma, não quero guerrear com você agora, só quero passar nas suas terras. Porque eu quero guerrear com... Eu acho que ele estava guerreando com Damasco, com a Babilônia. Eu acho que ele só queria passar ali. Só que o bonitinho do rei Josias, muito macho da vida, aqui na minha terra não vai passar não. Foi lá, pegou a garrucha, a espingarda, pegou a funda, pegou a flecha e se vestiu de soldado comum e foi pra guerra. Chegou lá, coitado, teve tanto azar que uma flecha meio desorientada, só que dirigida por Deus. Não, isso é uma espécie de heresia. Porque Deus não mata. Eu falo dirigida por Deus porque Deus comanda o destino da história. Deus prometeu a Jeremias uma boa morte, mas ele não matou Jeremias. Quem matou Jeremias foi o diabo, o Satanás, porque foi ele que mirou o rei Josias, e aí a flecha acertou Josias, ele falou, tô morrendo, me leve para casa. E aí eles foram num carroção, naquelas terras de chão, 12 quilômetros, e chegou morto em Jerusalém. O seu filho Joacás começou a reinar em seu lugar. Só que ele foi muito infeliz, ele só reinou 3 meses. Ora, o faraó Neco, que não é bobo nem nada, quando ele viu aquele reinão de Israel meio que à deriva, como se fosse um navio à deriva, ele falou, vou pegar para mim. Aí ele... Se eu estiver errado, depois vocês me corrigem aí. Aí ele pegou o rei Joacás de Israel e levou para o Egito. Pegou o seu irmão, que também era filho de Josias, Joaquim. É aqui que eu faço às vezes confusão, porque Joacás também é chamado de Jeoaquim. Então eu faço confusão, não sei quem é um, quem é o outro. Mas Joacás é o irmão que reinou primeiro e Joaquim é o irmão que reinou depois. Então quem perseguiu? Às vezes me confunde, não sei quem foi que perseguiu o Jeremias.
Mas acho que foram os dois, tanto Joacás, o primeiro, como o que foi deportado pelo Egito. Acho que os dois perseguiam ele. Quem protegia Jeremias era o pai deles, Josias. E aí, quando Babilônia chegou em uma de seus ataques a Judá, porque foram três, eu estava ouvindo aí, foram três estocadas. Na primeira, ele levou o rei Joaquim. Tanto é que o rei Joaquim ficou até o fim da vida na Babilônia. E no final da sua vida, ele foi totalmente absolvido de todas as acusações. E ele virou amigo do rei, podia usar suas vestes reais. Reais não, acho que nobres, né? Mas em consideração a Jeremias, ele foi muito bem tratado. Aí depois que Joaquim saiu, aí sim entrou o Zedequias, que também confunde-se com Ezequias. Então Ezequias era o pai de Josias e Ezequias é o filho. Eu não sei se esse Ezequias também era um dos 3 filhos, será que era? Mas não se preocupe com isso. Essas informações elas vão se calcificando na medida que a gente vai lendo e vai expondo a história, tá bom? O importante que nós temos que saber é que Josias foi o último rei de Israel. A partir de Josias, todos os reis, saudações, bom dia! Todos os reis passaram a ser, assim, reis biônicos. Então eles não tinham o controle da situação. E eles não estavam convertidos a Deus. Todos eles estavam meio que capengando na palavra de Deus. Entende? Então, mas a mensagem, e nesse contexto que Jeremias teve essa grande depressão. E então, para acalentar o seu coração, porque a Babilônia veio, mas ela não tomou Jerusalém. Jerusalém está em pé. Jerusalém está firme ainda. E aí os falsos profetas e os falsos sacerdotes estavam meio que contando vitória. Por isso que o Jeremias começou a ficar brabo. Não queria mais nascer, queria que a sua mãe ficasse grávida eternamente. Então Deus dá essa mensagem para ele, do sexto. Mas antes da mensagem do sexto, eu quero falar. A mensagem principal aqui que nós temos que pegar é que Babilônia, apesar de Jeremias estar dizendo que Babilônia vai entrar, rendam-se a Babilônia, entende? Isso é uma estratégia de sobrevivência, porque Babilônia é mal, Babilônia é má, Babilônia é confusão, entende? Então, Jeremias não está defendendo Babilônia. Jeremias está defendendo o fato de que Babilônia tomará Jerusalém. Entende? Agora, espiritualizando, trazendo para os nossos dias. A mensagem é a mesma. Saí dela, povo meu. Saí de Babilônia. Saí do Egito. Saí do Império Romano. Só que existem várias vozes dizendo: não, você precisa sair daquele lado ali. Não, tem que ser esse lado. E a confusão, ela é tal que, para o crente médio,
ele fica sem saber. Porque ele olha para um lado e vê fogo descendo do céu. Aquelas igrejas com muito fogo. Fala, é o Espírito Santo, então Deus está ali. Ele vai na outra, curas milagrosas. Ah, eu estava com meu joelho, a minha coluna tá me matando. Eu ouvi que aquele ali tá fazendo cura. Vou lá e... Nossa, fiquei curado. Deus está ali. O outro expulsa demônio como se expulsa um moleque da sala. Dá um tapa na cocorote dele e ele sai correndo. E Jesus disse, nos últimos dias, o diabo, muito sabidinho, vai aprender a fazer fogo e fará descer fogo do céu. Lembra da guerra lá do Monte Carmelo? Meu Deus. A guerra do Monte Carmelo era para provar quem é Deus. E Elias disse... Carinha passando a motinha aí com a sua musiquinha. Elias disse, quem fizer descer fogo do céu é Deus, adorai-o. E aí os sacerdotes de Baal não conseguiram. E Elias, muito tranquilo, foi ali, mandou colocar mais água no altar, arrumou a lenha e começou a orar. Quando ele começou, foi igual Daniel. Daniel começou a orar, Deus mandou Gabriel. Elias começou a orar, o fogo desceu do céu e lambeu aquela água que estava em volta, na valeta, sabe? Consumiu todo o sacrifício. Esse é Deus. Então, a gente poderia desafiar os sacerdotes de Baal. Quero ver quem vai fazer fogo aqui. Não podemos fazer esse desafio hoje. Por quê? Esse é um assunto muito importante que eu quero falar com você. Mas tem que ser depois dos profetas, porque é um assunto muito polêmico. E eu não quero mexer no vespeiro por enquanto. Não é que eu não quero, eu não posso. Mas Jesus disse, Satanás vai fazer milagres. Satanás vai fazer descer fogo do céu. E se possível fora, enganaria até os escolhidos. Sim. E agora então? O que nós vamos fazer? Como saberemos o que é de Deus, o que não é, o que é de Babilônia? O teste de vida vai ser esse aqui. Sim. Eu estava ouvindo, não sei se é no 22, 23, onde os povos estavam dizendo que a palavra de Deus, a lei de Deus, é peso sobre nós. Mas não é. Não é sacrifício nenhum observar a palavra de Deus. Não é penoso guardar a sua santa lei. Pelo contrário, é refrigério. Então o segredo é esse. Você quer saber se é de Deus? Pegue a Bíblia. E somente a Bíblia. E ela vai te dizer se é de Deus, está agindo assim. Se não é de Deus, está agindo do outro jeito. Entende? Fez-me o Senhor ver, e vi
2 cestos de figos posto diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos bons, como figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? Eu disse: figos, figos bons e figos maus, muito maus, que não se podem comer, de tão mal que são. Então veio a mim o dito do Senhor e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a esses bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que enviei eu deste lugar para a terra dos caldeus, para a Babilônia, para o seu bem. Nesse momento eu estou mandando esses figos bons para a Babilônia, para o bem deles, e entre eles o rei Joaquim. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-lo-eis, e não os destruirei, e plantá-lo-eis, e não os arrancareis, e dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Olha, Jeremias, os figos bons que você está vendo na cesta são aqueles que se renderam ao rei Nabucodonosor e foram levados cativos à Babilônia. Esses eu vou curar, esses eu vou aceitar o coração bom deles, o coração macio deles, não são enrijecidos. Esses voltarão para Judá, reconstruirão Jerusalém, entende? Aí o profeta foi ficando mais contentinho. E os figos maus que não dá para comer são e como aos figos maus que não se podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, que ficou do resto nesta terra, e os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio e provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares, para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Está entendendo, meu filho Jeremias? Existe 2 cestos, um bom e um mau. Você, meu amigo, tem que estar na cesta de figos bons. Entendeu? Aqueles que se renderam à Babilônia são os figos bons, entre eles o rei Joaquim. Os outros que vão lutar contra a Babilônia nesse primeiro momento são os figos maus, entre eles o rei Zedequias. Tá ficando legalzinho aí? Tá encaixando a mensagem? Tá fazendo sentido para você? Quanto tempo? Aí no capítulo 25 ele vai falar, mas não é agora.
segura seu cavalo. Vamos voltar lá para o capítulo nosso. Agora eu não estou na dúvida, é o 21 ou o 22? Sinceramente eu não lembro mais. É o 21. 21. Desculpa essas atrapalhadas, é que eu olho tanta coisa e, sabe, acabo me confundindo, desculpa. Eu deveria ter um bom editor, não é? Do 3 já se me ofereceram, mas até agora nenhum foi efetivado, porque nenhum deles se efetivaram. Alguém me aconselhou que fizesse um curso de edição e é o que eu vou ter que fazer se eu quiser continuar sendo assistido pelos meus queridos. Porque haja paciência para ficar vendo vídeos longos. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e faça retirar-se de nós. O rei Zedequias falou: vai lá falar com aquele profetinha. Manda ele perguntar o que será de nós. Só que ele não fez como seu pai Ezequias, que se converteu e implorou ao Senhor por libertação e converteu o povo. Não. Você nota um tom de arrogância aqui na voz de Zedequias. Mas vamos ver o que Jeremias responde. Então Jeremias lhe disse: assim diz o Senhor a Zedequias, o Deus de Israel. Assim diz o Senhor a Ezequias, o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia. Eu não mandei você fazer guerra contra a Babilônia, assim como eu não mandei Josias fazer guerra contra o Egito. Esqueceu aqui uma banana. Desculpa, um moço passou aqui comendo a banana e jogou a banana no meio da rua. Deu vontade de falar assim: ó, sua mãe vai se escorregar ali. Mas aí ele vinha aqui e batia em mim. Mas o trânsito está devagar. A gente não pode brincar. Hoje em dia não tá fácil ser brincalhão, não. Apesar que agora eu falei sério, fiquei brabo mesmo. Você não deve jogar o lixo na rua. A rua não é sua lixeira. Não leve seus cães para fazer caca na rua. A rua não é banheiro dos seus cães. Eles, os babilônios, cercaram seus muros. Eu ajuntá-lo-eis no meio dessa cidade. Você vai ficar preso aí dentro, meu amigo. E eu pelejarei contra vós, com mão estendida, e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes dessa cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, o povo,
e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência, quem não morrer da doença, quem não morrer da espada, quem não morrer da fome, na mão de Nabucodonosor entregarei ao rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-ão, ao fio de espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. Deus está sendo duro com o rei Zedequias. Eu não mandei você fazer guerra contra a Babilônia, seu jumento. Você deveria ter se entregado. Ninguém morreria de fome. A chuva continuaria caindo na terra por causa de você, seu reizinho de meia coroa. Por causa de você, o meu povo está sofrendo. Por causa de você, o povo vai passar fome. 3 anos, ou quase isso, não sei. Foi o tempo que durou o cerco de Jerusalém. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e os povos que dessa cidade... Tá, eu já falei isso aqui. E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Você tem que escolher, meu amigo. Deus foi claro, ele disse, saí dela, povo meu, saí de Babilônia. Ironicamente, aqui ele está dizendo, entrai. Mas é isso, a mensagem para o povo de Deus hoje é, sair de Babilônia. Nesse momento era, deixai-vos entrar em Babilônia. Não guerreai contra Nabucodonosor, não vai adiantar. Mas agora, espiritualizando, a mensagem é, sair da Babilônia. Saí dela, povo meu. Por que eles entraram em Babilônia? Porque eles disseram que a lei de Deus era peso sobre eles. Vá com Deus. Aí Deus falou assim, ah é? A minha lei está pesando sobre vocês? Pois é, agora eu vou fazer a marreta Nabucodonosor, bater contra vossas cabeças. Nabucodonosor era considerado como uma marreta, porque ele destruía tudo o que via pela frente. Saí dela, povo meu. Você acha que a Bíblia, a palavra de Deus, é pesada sobre você? Você tem vergonha da palavra de Deus? Você tem vergonha de falar que segue a lei de Deus? Ou pior ainda, você prega contra ela, dizendo não, não é assim. Não precisa mais seguir a lei de Deus. Agora vamos viver pela graça. Graça de quem, seu engraçado? A graça que temos que viver é a graça de Jesus, o grande eu sou, o mesmo que pronunciou a sua lei lá no Monte Sinai. É sobre essa eterna lei que estão se escarnecendo hoje e dizendo que ela é peso. Eu, quando vim para a igreja Laodiceia, quase 40 anos, todo mundo, desde a minha família até os meus amigos, você está na miséria. A única coisa que você tem é esse empreguinho. Você vai abandonar por causa dessa lei? A lei vai ser peso sobre sua cabeça, meu filho. Falei não. A lei de Deus vai ser livramento para mim. E desde então,
pela misericórdia de Deus, eu tenho vivido sob sua santa lei, que é fardo leve, como aqueles ordinários disseram, que era pesada. Não, mentira. Babilônia está mentindo para você. O rei Ezequias mentiu para você. O sacerdote que queria matar Jeremias está mentindo para você. A lei não é peso sobre as pessoas. A lei é livramento. É só você olhar as leis civis comuns. Eles fazem leis. A lei disse: não avance o sinal vermelho. Isso é peso ou é livramento? É livramento, meu amigo. Porque se você avançar o sinal vermelho, o outro carro vai vir e vai abarroar o seu veículo e vai te matar se for um caminhão. Se você for um pedestre, você vai virar um tomate esmagado na rua. A lei de Deus, a sua santa palavra, não é peso sobre nós, é livramento. O jugo de Jesus, o nosso Criador, o grande eu sou, é leve sobre nós, é proteção. Diga a este povo, Jeremias, eu estou colocando diante de vocês agora 2 caminhos, caminho de vida, caminho de morte. Escolhais o caminho de vida e viva. Pelo amor de Deus, rendam-se agora, penitenciem-se, arrependam-se de seus pecados e vocês viverão. O rei Nabuco, ele vai fazer umas maldadezinhas. Ele não esqueça essa palavra. Esqueci totalmente a palavra. Ele tornou eunuco. Ele tornou eunucos os nobres de Israel, entre eles Daniel. Esqueci a palavra que eu ia usar. Então qual era o caminho de vida que eles tinham que fazer? Aceitar o conselho que Jeremias estava dizendo. Rendei-vos agora. Vão para a Babilônia. Eu prometo trazê-los de volta. Vai ser um passeio de 70 anos. Tá certo, alguns não vão sobreviver, porque o tempo não para. Alguns que já estão com 50, 60. Até o próprio profeta, eu acho que não conseguiu voltar. O que ficar nessa cidade? Há de morrer a espada, ou a fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Vai ter a sua vida por prêmio. Se você se render nesse momento aos caldeus, vocês terão vida. Porque pus o meu rosto contra essa cidade para o mal. Eu estou muito bravo com Judá, com Jerusalém. Por isso eu estou castigando vocês. Por isso eu coloquei vocês na mão do rei de Babilônia. E ele vai queimar Jerusalém no fogo. E a casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: julgai pela mão justamente,
e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Por causa da maldade das vossas ações, porque vocês não estão se convertendo. Eu vou fazer com que o rei Nabucodonosor sitie a cidade. Vocês vão morrer de doença, vão passar fome, sem água. Vocês vão comer fezes de pombos. Pior, vocês vão comer os seus filhos fritos, cozidos. Pior ainda, a mãe vai devorar o recém-nascido, ainda com a placenta, e não vai dividir com a família. Esse é o tamanho do pecado. Fugir do pecado. Amoleça o seu coração duro, porque senão a sentença é cruel. Para de viver como jumento. Levanta toda manhã como jumento e vai para o trabalho. Sai do trabalho como jumento e volta para casa. E esquece do teu Deus lá no céu. E esquece de dar glória a Deus. Eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós que dizeis: quem descerá contra nós, ou quem entrará nas nossas moradas? E eu vos visitarei, segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. E acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá a tudo o que está ao redor de ti. Com Deus não se brinca. Você está brincando de ser crente? A fogueira vai ser muito ardente. Leia a palavra de Deus. Ela não é peso para você. A palavra de Deus é libertação. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo enxergar as letrinhas, são muito pequenas. A sua desculpa acabou de ser jogada por terra. Agora existe na voz do grande Cid Moreira a Bíblia integral. Você pode ouvir e ouvir de novo e de novo e de novo. O ano passado eu ouvi 50 vezes o livro de Jó. Foi então que o Senhor me inspirou a criar esse canal chamado Vigia das Pessoas. O vigia das pessoas é Deus. Ele está lá no céu nos olhando. E ele falou: abra a palavra ao povo, porque o povo está com sede de Deus. Ouça a Bíblia todo dia. Ah, mas tem coisa que eu não vou entender, e daí? Os discípulos também não entenderam tudo. Paulo também não entendeu tudo. Porque Paulo acreditava que ele seria transformado em corpo celeste e subiria para o céu. Paulo falou: nós que estamos vivos, vamos para o céu. Não antes dos que morreram, porque os que morreram serão ressuscitados e nós iremos juntos para o céu. Coitadinho de Paulo, já está há 2000 anos lá na terra. Tá só o pó. Pobre irmão Paulo. Ele não entendeu tudo, mas ele entendeu o principal. Precisamos nos preparar, porque quando Jesus voltar,
os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estaremos vivos, nos juntaremos com esse grupo e subiremos na grande nave 777, que nos conduzirá ao céu, e ficaremos 1000 anos morando lá. Vai ser uma grande festa de casamento, e Deus será o nosso noivo. Nós, como igreja, seremos a esposa de Deus. E depois da festa de casamento, que vai durar 1 ano, a gente volta para a terra. E aí vamos viver aqui eternamente com o Senhor Jesus. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.